Que mundo é esse que expressar uma opinião pode custar a sua vida? Será que defender aquilo que você acredita e debater ideias é um crime tão grave que merece a pena de morte, sem julgamento das leis e executado a sangue frio? Mas quem puxou esse gatilho e por quê? Ele virou uma das vozes mais ouvidas do conservadorismo americano e pagou o preço mais alto que existe. Ele foi executado em frente à família dele, em frente ao mundo inteiro. Hoje, no Casos Reais, você vai conhecer a trajetória meteórica e o fim brutal de Charlie Kirk. O homem que transformou política em entretenimento e encontrou o silêncio eterno, justamente por usar a própria voz. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, parece história de filme. Esse é o filme da vida real, ok? A gente presenciou um evento histórico da política moderna, num mundo onde extremismo e bolhas de ódio crescem a cada dia. Charlie Kirk, ele ia na contramão das tendências sociais e defendia o diálogo. God bless you guys, we're gonna have a great time. Thank you. Sim, ele defendia o diálogo mesmo com quem pensava diferente dele. Charlie Kirk, ele considerava esse um dos maiores pilares da sociedade, da ordem, da paz e da democracia. Infelizmente, o pior aconteceu. Um debatedor político foi executado a sangue frio em frente às câmeras, na presença de milhares de pessoas. Oh my God. Go, run. O atirador decidiu e executou a pena máxima. Aquela voz merecia ser silenciada. Mas para além de uma opinião política e um nome conhecido, existia muito mais por trás do homem que morreu nessa semana. Respira fundo, porque a história que eu vou te contar agora mistura idealismo, fé, política, redes sociais e um final que deixa uma pergunta assustadora no ar. Será que ainda é possível discordar sem ter que morrer por isso? Mas antes eu queria pedir pra você pra se inscrever nesse canal. Ele é um canal novo, começou agora. A gente tem, se não me engano, 9 ou 10 vídeos. Estou contando, quase contando na cabeça. Então é realmente um começo meteórico. E ele só existe porque vocês estão se inscrevendo. A gente não tá nem mirando em AdSense, em dinheiro, em monetização desse canal. A gente tá mirando realmente em qualidade. A gente aqui quer que você se entretenha conhecendo histórias de casos reais, mas na perspectiva de pessoas. É uma ideia diferente. A gente não quer que você veja casos que aconteceram, histórias que aconteceram, como as pessoas contam, né? Mas na perspectiva de pessoas, para você conhecer o protagonista da história. Então convido você a se inscrever nesse canal e acompanhar os próximos vídeos e até maratonar os vídeos que a gente já trouxe aqui, que são poucos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai perceber que é diferente. Obrigado por isso. Charles James Kirk. Ele nasceu em 14 de outubro de 1993, numa cidade tranquila, no estado de Illinois. Ninguém podia imaginar que em algumas décadas aquele garoto, filho de uma conselheira e um arquiteto, que morava ali perto do fim da rua, ia se tornar um dos nomes mais conhecidos da política americana. O Charles viveu numa casa comum, simples até, mas uma coisa ali e além. Se por um lado a escola, os brinquedos, a decoração e os móveis da casa eram como de qualquer outro na época, por outro lado ele cresceu cercado de uma educação que fazia questão de transmitir os valores conservadores e a fé cristã. E isso determinou tudo. Na adolescência ele fez parte dos escoteiros da América. Ele até ganhou o posto de Eagle Scout, que era o símbolo da disciplina e da perseverança. Ali, naquele adolescente comum, já brilhava a faísca da vida pública. Foi aí que nasceu o sonho de virar não só mais uma voz, mas a voz de uma geração. Bom, o Charles Kirk ele tinha uma habilidade rara, a comunicação. Eu costumo dizer que a habilidade é a soft skill mais importante de uma pessoa. O carisma de olhar nos olhos, falar sem enrolar, de não ter medo de conversar sobre tudo que ele acreditava. Tudo isso fez ele chamar a atenção desde cedo. Bom, em 2012 ele só tinha 18 anos e ali ele fundou a Turning Point USA, uma organização estudantil com foco de combater o que ele via como doutrinação progressista dentro das universidades. E o combate não se tratava de fazer protestos, brigar nas ruas ou pegar em armas. O meio de combate do Charlie era um só: o diálogo. Ele entendeu desde cedo que o progressismo trazia ideias contrárias aos valores que ele aprendeu em casa. Então, logicamente, ele usou o diálogo para combater o que ele acreditava que não era o correto, na visão dele. O progressismo via ele como inimigo simplesmente por existir, por defender os valores dele familiares e cristãos. Então, o Charlie entrou na briga do discurso público, mas não se colocando como um inimigo físico, e sim como uma resposta falada, um representante de ideias. Afinal, isso é política, Política é na base de ideias, de conversa. Ou menos o que a política deveria ser. Mas fundar a Turning Point USA era só o começo. Em poucos anos, que começou num galpão simples, cresceu até virar um império multimilionário, com eventos grandiosos e chamando cada vez mais a atenção de outros jovens que se identificavam com os valores dele. E que valores eram esses? Cristianismo, casamento e paternidade, liberdade de expressão, economia liberal, nada diferente do que muitos já falavam por aí. A diferença é que o Charles conseguiu se comunicar com a juventude. E ele vivia tudo o que ele pregava, tudo. E tudo isso veio com a evolução das mídias digitais. Ele virou uma referência nas redes sociais e também criou um podcast que virou um verdadeiro palco global, onde ele falava sobre política, religião, críticas ao progressismo e histórias pessoais.
E quanto mais milhões de acessos ele conquistava, mais os oponentes políticos torciam o nariz. Ele não era um candidato a nada, ele era só um entusiasta das ideias de um dos lados da mesa. Se você tem dois lados da mesa, ele era um entusiasta de um dos lados. Qual o problema disso? E a missão que ele sentia que tinha era de divulgar aquilo que ele acreditava, para que mais pessoas tivessem pelo menos a chance de conhecer outro lado. O lado que ele sentia que era silenciado pelas agendas modernas. O lado que era silenciado e boicotado pela mídia moderna. Você pode não concordar com nenhum posicionamento do Charles Kirk, ok? Direito seu. Mas olhando friamente, o que ele fazia era divulgar ideias que ele acreditava. Nada mais que isso. E talvez esse tenha sido o diferencial. Ele transformou política em entretenimento de qualidade, falando a língua dos jovens e debatendo abertamente com ativistas, refutando militantes, transmitindo tudo ao vivo. No, I think it's the opposite. I think when you allow a bunch of... Charlie não escondia de ninguém, né? Ele era cristão devoto e para ele a fé dava sentido à luta política. Mas essa batalha não se lutava com espadas ou rifles, né? Nem nas trincheiras. Ele dizia que a espada de um cristão é a língua e a Bíblia a sua bainha. Charlie gostava da batalha intelectual. Ao invés de calar os oponentes, ele dava voz e ele convidava todos para um combate racional de falar e ouvir. E assim, né, no diálogo, as pessoas poderiam ver a briga de ideias e decidir por elas mesmas qual dos frontes fazia mais sentido para a própria vida delas. E por mais pacifista que isso seja, né, os debates pegavam fogo. O Charles nunca teve medo de colocar o dedo nas feridas dos outros e jamais dobrou a verdade dele a favor de um discurso bonito ou politicamente correto. Isso encantava o público. There are hundreds of other potential explanations for not just Mas foi esse posicionamento que transformou ele em ídolo para uns, inimigo mortal para outros. Os adversários dele chamavam ele de racista, xenofóbico e até fascista, né? E outros nomes ainda mais pesados. Já os seguidores viam ele como um símbolo de coragem e resistência contra a agenda cultural dos dias de hoje. E vale dizer que a maior arma das redes sociais são as fake news. Se tem uma coisa com a qual o Charlie teve que lidar, mesmo depois da morte dele, foi com as mentiras geradas por recortes fora de contexto. Mas na prática, Charlie já tinha rebatido e cortado diversos extremistas homofóbicos e racistas nos debates políticos dele em campos de faculdade. Mas o ponto central, galera, é que para ele tudo era debate. Aliás, tudo era debatível. Tudo poderia ser discutido em público sem medo. Por isso ele chegava nos pátios e auditórios cheios de jovens progressistas, respondia todas as perguntas, encarava vaias e defendia as ideias dele com convicção, mesmo sendo hostilizado. Era polêmico? Sim, né? Errou? Sim. Já se expressou mal? Sim. Mas sempre dentro da lógica de debater opiniões. Tudo começava com uma simples frase: prove que estou errado. E ele garantiu o direito constitucional de que todos ali tinham o direito de dar a própria opinião. A ascensão do Charlie na política e na mídia não passou desapercebida. Toda essa atenção acabou gerando uma aproximação com a família do Donald Trump. Isso fez do Charlie uma peça-chave na mobilização de jovens eleitores republicanos nos Estados Unidos desde as eleições de 2016. A relação era tão próxima que nesse ano de 2025, o Trump nomeou Charlie Kirk para o Conselho de Visitantes da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. E o próprio Trump se referia ao Charlie como o futuro do conservadorismo americano, alguém capaz de falar a língua dos jovens e ao mesmo tempo moldar políticas públicas. Mas essa visibilidade também trouxe inimigos, lógico. Cada discurso polêmico, né? Cada podcast viral, cada post nas redes sociais ampliava o alcance e também o ódio contra ele. Eu costumo dizer, quanto mais alcance, mais gente vai gostar de você, mas começa a crescer aquela bolha de pessoas que não gostam de você. Por quê? Porque vão contra a sua opinião. Não é questão de não gostar da opinião, é questão de não gostar de você. Infelizmente, as redes sociais trouxeram esse calor, né? Essa polarização em tona. I'm such a bad fascist. I let the people who disagree. Quanto mais visibilidade para o Charlie e as ideias que ele defendia, mais problemas e armadilhas ele encontrava no caminho. Cada vez isso ia crescendo. Os oponentes políticos diziam que ele espalhava fake news. E várias organizações progressistas diziam que o que o Charlie fazia era pura incitação de ódio. Mas nada disso calava o Charlie. Ele dizia, abre aspas, eu não vou pedir desculpas por falar a verdade. Prefiro ser odiado por aquilo em que acredito do que amado por mentiras. Então assim, o que quer que dissesse sobre ele, uma coisa jamais pode ser dita. O Charlie não era um hipócrita. Independente das ideias dele serem bonitas ou não, ok? Ele vivia tudo que ele pregava. Então, hipócrita ele não era. Esse estilo direto e combativo consolidou uma base imensa de fãs. É o que eu falei, cada vez crescendo mais fãs, mas também plantou semente de ódio nos que viam ele como inimigo público e não conseguiam ir contra o que ele falava, entende? Um inimigo que só tinha uma única arma, a voz. Olha que arma que ele tinha, né? A voz. Mas ninguém esperava que esse ódio ia ganhar a forma que ganhou em setembro de 2025. 10 de setembro de 2025, Utah Valley University. Era mais um evento da Turning Point USA, um evento repetido, né, dezenas e dezenas de vezes em mais de uma década. Em todo, microfones ligados
e a disposição para debater ideias polêmicas. Era disso que se tratava, era só isso, só conversa sobre ideias polêmicas, né? Como sempre, uma multidão de jovens se aglomerava, muitos ali em clima de admiração, afinal, ele era um dos rostos mais emblemáticos do Partido Republicano, mas outros tantos estavam ali em clima de guerra, né? Como se o Charlie fosse um inimigo a ser derrotado em praça pública. Mas o Charlie gostava disso, né? Do confronto de ideias, né? Era só confronto de ideias, só debater ideias, não tinha arma ali. O Charlie sempre era confrontado por ser cristão, por ser contra a interrupção de gravidez ou eutanásia, por ser contra a agenda woke, essas coisas. E era nesse evento que todo mundo que discordava tinha a oportunidade de chegar na cara dele e falar com ele. E ele mesmo promovia essa chance para os oponentes deles. Então não era uma questão dos oponentes acharem que estavam sendo provocados. Os oponentes chegavam ali por livre e espontânea vontade. Eles subiam ali no microfone porque eles queriam, entende? O Charlie era entusiasta da liberdade de expressão. Isso valia tanto para ele quanto para os opositores. Todos deveriam ter voz. Todos poderiam realmente colocar ele numa sinuca de bico, de repente calar ele com algum argumento. No dia 10 de setembro de 2025, a última pessoa destinada a debater com o Charlie estava falando sobre como a esquerda era mais pacífica do que a direita. Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Quase como ironia do destino, naquele mesmo momento, um sniper a quase 200 metros de distância acertou o pescoço do Charlie Kirk. Parece ironia, né? A plateia estava lotada, jovens, professores, jornalistas. As câmeras gravavam cada segundo dos debates, que durou só 20 minutos. De repente, né, um estalo seco. O barulho do disparo ecoou pelo campus. Gritos, pânico, correria. Enquanto Charlie só levou a mão ao pescoço e tombou de lado. O sangue jorra ao mesmo tempo que ele desaba no palco, diante de centenas de testemunhas, mas poucos ficaram para ver como ele estava. Com exceção da própria filha do Charlie Kirk, que tentou correr para o colo do pai com medo da confusão. Mas infelizmente, o pai dessa menina de 3 anos não estava mais vivo para reconfortar ela. O FBI assumiu a investigação imediatamente e testemunhas disseram que o tiro veio de um telhado. O atirador com roupas escuras, aparentemente em cima de um telhado, desapareceu na multidão. Não demorou muito para a polícia encontrar a arma do crime, né? Um rifle de ferrolho abandonado perto de uma área arborizada na universidade. Enquanto isso, vídeos e mais vídeos sobem na internet e o mundo assiste a execução pública de um homem que sempre foi avesso à violência. Mas ninguém lembra da pior parte. A família do Charlie estava ali, assistiu tudo. O presidente Donald Trump ordenou bandeiras a meio mastro nos prédios federais e anunciou que o Charlie vai receber a medalha presidencial da liberdade como homenagem póstuma. Vigílias surgiram em várias cidades americanas. Jovens acendem velas, cantam hinos, seguram cartazes com a frase: debater não é crime. Mas a pergunta que ecoa é brutal. Como que a gente chegou ao ponto em que uma opinião vale uma sentença de morte? Um suspeito de 22 anos foi preso na noite de quinta-feira depois de 33 horas de buscas. E também nasceu numa típica casa americana de classe média, numa rua sinuosa com gramados impecáveis. Gol de filme. Tyler Robinson era o mais velho de 3 filhos, um menino tranquilo, respeitoso, bastante reservado, muito inteligente, por sinal. O pai dele é um vendedor de bancada de granito para cozinha e a mãe é uma profissional de saúde que trabalha com pessoas com deficiência. Eles são mormons, como muitos habitantes de Utah, mas já não frequentavam a igreja há alguns anos. A família que amava viajar, acampar e caçar. E foi com um aprendizado banal com armas de fogo que o Tyler aparentemente usou para matar Kirk com um tiro no pescoço, usando um rifle com uma mira telescópica. Os pais do Tyler são registrados como republicanos, mas ele mesmo não é afiliado a nenhum partido político. Inclusive, ele nem votou nas últimas eleições de 2024. Mas os amigos e vizinhos confirmaram. O Tyler passou a ficar mais politizado nos últimos anos. Quando a polícia divulgou as fotos do suposto atirador que executou o Charlie Kirk, o pai do Tyler reconheceu ele e pediu para o filho se render. No começo, o Tyler resistiu, mas depois concordou. O pai então entrou em contato com o pastor amigo da família e depois com a polícia. Enquanto isso, a polícia tinha achado os cartuchos de bala e o rifle abandonados perto da cena do crime. No cartucho tinha frases muito emblemáticas escritas como: "Ei, fascista, pega essa!" E Bella Ciao, que é um refrão de música que ficou muito famosa na série La Casa de Papel, mas que no original foi o símbolo da resistência contra o fascismo na Itália. Para grande parte da direita americana, isso é o bastante para classificar o atirador como um assassino de extrema esquerda. E aí fica uma grande reflexão. Será que certas pessoas defendem o assassinato de fascistas? Ou essas pessoas desistiram de debater e usam a palavra fascista como justificativa para abater? Se Tyler mirou e apertou o gatilho, ele não fez isso sozinho. Junto com ele, tá toda uma carga de extremismo que usa a tática de rotular a oposição de nomes criminosos para justificar que diferenças políticas não são toleráveis, né? Para justificar a morte de quem pensa diferente de você. É isso. É triste que justo o cara que se propõe a dialogar com quem pensa diferente tenha sido o alvo do extremismo político, que vem angariando cada vez mais pessoas de ambos os espectros políticos, dos dois. Os dois lados, né, esquerda e direita, estão se extremizando
estão ficando cada vez mais distantes. E as consequências disso podem ser trágicas para a sociedade moderna. Nessa semana, a memória do Charlie Kirk obriga a gente a refletir. Você pode discordar das ideias do próximo, você pode odiar cada palavra que ele falou, mas será que isso justifica o fim brutal de outro ser humano? Um cara que pensa diferente merece ser silenciado? Merece ter a vida interrompida? Debater opiniões é um crime que merece ser pago com a própria vida? Bom, se a resposta for sim, então acho que talvez nós já estejamos em perigo. Lá na Grécia Antiga, Sócrates foi condenado a tomar veneno porque ele ousou questionar os poderosos e foi acusado de corromper a juventude com perguntas desconfortáveis. Séculos depois, Jesus foi crucificado porque pregava valores que ameaçavam a ordem estabelecida. Nos Estados Unidos do século XX, Martin Luther King Jr. tombou com uma bala só porque sonhava com o fim da segregação racial. E a lista é longa, né? Gandhi, Malcolm X, João Paulo I, jornalistas, dissidentes políticos em várias partes do mundo, todos punidos por palavras, por ideias, por acreditarem em algo maior do que eles mesmos. Charlie não foi Sócrates, nem Jesus, nem Martin Luther King, mas o fenômeno é idêntico. E ele entrou nesse mesmo corredor sombrio da história. O corredor de homens e mulheres que ousaram falar alto demais e por isso foram silenciados violentamente. E aí fica a pergunta que arde, né? Quantas vezes a humanidade vai repetir esse ciclo? Quantas vezes a gente vai aceitar que uma bala decida o destino de uma ideia? Uma ideia! A morte do Charlie Kirk foi um marco. Mas um marco de quê? Um marco de uma guerra civil numa sociedade mundial polarizada? Ou um marco em memória do diálogo da civilidade, que era o que o Charlie Kirk defendia? Acho que cabe a todos nós decidirmos isso, né? Obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo aqui. Comenta o que você acha sobre isso tudo. Com civilidade, não precisamos polarizar mais ainda essa discussão, ok? A gente tem que ser humano no final das contas. Desliga um pouquinho da sua bolha e comenta de forma humana aqui, ok? E se você puder, se inscreve nesse canal. Faça isso, ajude esse canal a prosperar, pra gente trazer casos reais, perspectiva de seres humanos, o lado humano de cada história. Não é legal a gente saber o lado humano de cada história? Então se inscreve, ativa o sininho e eu convido você também a maratonar os outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar, são vídeos atemporais, podem ser vistos a qualquer momento. Obrigado de coração, até a próxima, fui!